perfettamente. Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui para mais uma aula com o Dr. Marco Pari. Hoje ele vai trazer um tema bem interessante das várias formas de fazer a fascinação hipnótica e como aplicar também de diversas formas em você mesmo. A fascinação é Sì, uma técnica muito interessante, onde você consegue trabalhar a realidade da pessoa e alterar completamente, inclusive a sua. Então, o Dr. Pareja vai trazer hoje algumas formas práticas aí, milenares, que são muito úteis no dia a dia para quem trabalha com profissional também, né, atendendo clinicamente, ou até mesmo para você que trabalha com vendas, palestras, porque melhora muito a interação com outras pessoas. Então, aproveitem, anote o máximo que você puder desse conhecimento. E é isso aí, doutor Pareja, podemos começar a sua aula. sicuramente. Bom dia a todos. E voy falar do primeiro elemento que você deve conhecer, que é muito importante para fazer a fascinação com si mesmo, que é o espelho. Espelho é um instrumento que cada pessoa tem em sua casa e que você se vai em frente de um espelho já em alguns minutos pode sentir algumas sensações. Eu trabalhei com espelho, foi as primeiras coisas que fiz e foi para o espelho pode ser útil para fazer sua olhada mais forte, mas não somente. Também para auto-hipnotizar você mesmo. O espelho tem a ser quasmente 20 centímetros, pode ser também 30 centímetros de você, 20, 30 centímetros de você, porque você vai observar si mesmo em frente a uma distância que, através do espelho, vai ser de 60 centímetros. E você vai olhar si mesmo aqui. A técnica de base consiste en no piscar. Porque algunas personas preguntan, ¿por qué no piscar? Esto fue observado en muchas especies animales que o superior pisca menos que o inferior. Que normalmente cuando nosotros piscamos es porque estamos mudando pensamiento. Se fizeron experimentos con instrumentos eléctricos sobre la cabeza de las personas y se vi que esta actividad cerebral en el momento exacto que está el piscamiento, que significa que la persona en ese momento es como si fuese, se son actividades de mente que se acontecen en ese momento. E o piscar ou não piscar é também útil para a vida cotidiana. Se você observa, por exemplo, a mim mesmo, eu não pisco muito nesse vídeo. Pode ser que vou piscar uma ou duas vezes cada 2, 3 minutos, cada 3 minutos em alguns momentos, mas em realidade, normalmente, fiz agora, por exemplo, mas normalmente se você pisca menos, vai ter maior efeito, vai ser mais direto, vai ser mais imediato. Como fazer? Allora, você está em frente do espelho, você olha a si mesmo e você, quando é em frente do espelho que olha a si mesmo, observa sempre, simplesmente aqui. Aqui nós chamamos ele como terceiro olho. Seguramente, qualche momento. Non è o tercer olho in senso, algunas personas dicen aquí o tercer olho, aquí. En todo caso, eso es el punto donde você va a observar. ¿Por qué? Porque ese punto es como entre los dos olhos. Cuando você observa ese punto, es como se observa los dos olhos al mismo tiempo. E quando você olha, não pisca muito, olha a pessoa com a olhada normal, com a olhada tranquila, e isso já tem um efeito.
E se faz a com mesmo, você vai ter a mesma sensação. Você se observa, se observa, se observa. E vai ver que vai entrar em autofascinação. A autofascinação é verdadeiramente um discurso muito grande e que permite progressivamente de entrar também nos estados mais profundos da hipnose para si mesmo. Você pode, por exemplo, fazer quase tudo, catalepsias, alucinações, ilusões, tudo. Analgesia, classicamente, tudo simplesmente com a olhada e um espelho. E também a olhada, quando você observa si mesmo aqui continuamente, tem uma semelhança com algumas técnicas chinas. Estão algumas técnicas chinas que dizem de fechar os olhos, observar o terceiro olho, e para o aqui, para bloquear a luz. Se vê que quando uma pessoa observa uma outra, quando fazemos uma indução hipnótica, observamos uma outra pessoa na olhada, depois que ela fecha os olhos, normalmente ela observa corretamente aqui a punta do naso, aqui a punta. Como assim podemos pensar que se pone em ação um exercício muito similar ao que se passa na alquimia taoísta, alquimia china. Ma por qué autofascinarse? Ah, decimos que autofascinarse o fascinar su mesmo é como praticar a autohipnose. Porque se você começa a praticar a autohipnose, começa a dar modificações em si mesmo. Estão diferentes elementos que se podem trabalhar com o espelho. A expressão, por exemplo. Se você se vê, pode decidir de fazer uma expressão diferente. A fascinação, você pode decidir, por exemplo, com a fascinação, de fazer uma expressão diferente em alguns momentos. Uma expressão. Vo- Você se observa falar e vê que uma expressão é muito boa. Se você se vê, isso vai ser memorizado na cabeça. Você vai fazer isso sem pensar. E autofascinação permite, por exemplo, para o estudo, para de ponerse em um estado optimal. Vou explicar um pouco como fazer. Você vai ler um pouquinho um livro, por exemplo, depois se autofascina um pouquinho, está um pouco de auto-hipnose, fecha os olhos, está descontraído ao máximo por um pouco de tempo. Isso vai permitir a você de entrar um pouquinho em um estado de auto-hipnose. E se você antes tinha lido alguma coisa, essa coisa que você tinha lido vai ser mais memorizada. A autofascinação também é útil também para modificação como disse, da expressão do viso. E se você se diz, meus olhos são mais belos, são mais fortes, e depois vai dormir, é muito fácil que o dia depois você vai progressivamente, uma semana al menos, você vai ver alguns resultados com os olhos. E autofinanciação permite de, bom, como fascinar si mesmos. Ma agora pensavo de fazer também uma outra coisa. Aqui não vamos trabalhar com o espelho agora, porque simplesmente não sei se todas as pessoas são listas. Ma voy fazer um pequeno exercício que vou conduzir. Esse pequeno exercício vai ser um pequeno exercício de fascinação e vai ser um pequeno exercício para permitir a você de entrar em um estado profundo. Para fazer isso, vou perguntar a você bom, não vejo minha câmera, mas não é um problema. Lá, Marco, parece que ficou mudo.
Pessoal, o doutor Parei caiu aqui, tem uma pequena queda, mas já tá voltando. Vamos continuar nuestra lección de fascinación. Y vamos a continuar esa lección de fascinación con un ejercicio que voy a conducir. È importante che você escuche mi voz. Non si vede? Sempre un pochino. Ok. Vamos a comenzar a hacer un pequeño ejercicio que voy a conducir. Y para ese pequeño ejercicio, vamos a hacer no con la oleada, ma con los ojos fechados. Quiero a você de fechar, antes de hacer el ejercicio, hacemos un pequeño ejercicio. Vaya a juntar sus manos, como faço yo, e, e me dica qué pulgar va a ser en alto, o derecho o izquierdo. Este primer ejercicio es muy simple. Allora, você pode... Ah, scherzo. Questo primo esercizio è molto semplice. Você simplesmente ponga una mano sopra l'altro e mi scriva in chat se va con izquierdo o con derecho. Chi è in derecho? Roberto Tavares. Esta es la lateralización. Solamente un. Otra persona es la Filippozzi, por ejemplo. Derecho es la Filipozzi. Otras, Luciana Neves, Penna, Ailton, Rinaldo, Gloria De Orse, Deborah, Roberto Tavares, Edison Cavenaghi, Miriam Olivero, María Estudios Bíblicos, Del. Escriben. Algunas personas se escriben aquí. Derecho, izquierdo, Alton, Luciana Neves, derecho. Ok, ok. Izquierda, izquierda. Comienzan a arribar los izquierdos. O derechos son, en general, vamos a ver que está una cantidad de más o menos igual entre derechos y izquierdos, ma está un elemento interesante, está muy conectado a personalidad. Eso no es conectado a que una persona tenga o brazo derecho o izquierdo, ma es a hemisferio derecho o hemisferio izquierdo. Normalmente, se você pone o pulgar derecho, isso significa que você pensa as coisas, e se você põe o pulgar esquerdo, você é mais nas emoções. Normalmente, as pessoas que têm o pulgar esquerdo vão entrar mais facilmente em hipnose. Também os outros, mas diferentemente. Vemos otras lateralización antes de hacer una cosa. Puede ser, por ejemplo, de poner sus brazos juntos. Que es aquí, derecho o izquierdo. Cada persona puede hacer. Voy a hablar, ¿ok? Directo nuevamente, de izquierdo. Algunas personas van a ser diferentes, algunos van a ser similares. Eso es conectado también con una lateralización. Normalmente se dice que aquí va siempre derecho, derecho, derecho e más nas cosas. Aquí va no izquierdo, cioè más coach, más directo, más coach. É um coach, e outro é mais coach, poder aprender, poder ter informações. E depois estão todas também outras lateralizações, por exemplo,
derecho izquierdo, derecho o izquierdo que podemos tener. Están diferentes tipos de lateralização quando você fala com o telefone. Se você intenta de poner os braços cruzados diferentemente, significa fazer como assim. Isso não é os mouse, você vê as mouse cruzadas diferentemente, você vê que não é fácil para mim. Você sente que está uma preferência e outra aparentemente menos preferência. Ma agora vamos fazer uma coisa interessante. Separe seus mouse, fecha seus olhos e agora que os olhos é fechado, você observa a parte mais alta da sua cabeça. Como se você puder observar a crown chakra, o chakra da corona. Em alguns momentos, eu vou perguntar a você de não abrir os olhos, de não observar nada mais a parte alta da cabeça, de não abrir os olhos, mas de não manter os olhos fechados. Cioè não abrir e não manter, cioè você em realtà dice, você via che se acontece espontaneamente. Você não intende de ter né fechado né aberto. E você simplesmente vê o que se acontece se você não faz nada mais o esforço. Veo que os olhos são fechados de la Filippozzi, de Fiorentina, do usuário do Zoom, das pessoas que veo. E penso que quasimente de todos. Se così, está muito bom. Você stia con gli occhi fechati, che Fiorentina fece solo gli occhi, fechar, chiudere gli occhi. Fiorentina, olhar em parte alta da cabeça e também não fazer nada mais esforço agora. E agora que você tem os olhos fechados, você intenta de cruzar suas mãos em posição diferentemente que antes. Agora que seus olhos são fechados. Você vai ver que a preferência lateral de antes não é verdadeiramente forte como estava antes. Mas agora vamos fazer alguma coisa mais. Um, dois, três, abrem seus olhos. Agora, vamos fazer um exercício de auto-hipnose. Você ponga suas mãos como assim, não importa direita ou esquerda agora, e você vai poner, vou explicar o que fazemos em alguns minutos. Vamos recomeçar com o fechamento ocular. Depois, quando você tem o fechamento ocular, você vai pôr vai ter suas mãos aqui. E quando eu digo, você vai começar a tentar de separar suas mãos. Mas quando sente uma mínima resistência, vai pôr as mãos novamente juntas. Depois tira e puxar. Tirar, puxar, va a ser una cosa continua. Feche sus olhos. Fechen sus ojos, se olhan a parte alta, crucen sus brazos, se ponen sus brazos sobre un nombril, un plesso solar donde você quiere. E un poco mais baixo que você na usuário do Zoom, mas no, no, giunto sopra o corpo, ponga sopra o corpo. Ponem sopra o corpo, tocar o corpo. Ponem su braço, usuário do Zoom, não sei como se chama, ponga sus corpo un poco mais baixo que você. Ok? Mais baixo. Onde está a barriga? Barriga. Ok. Vabbè, stiamo como assim. Agora, você tenha os olhos fechados. E você olha em alto, como eu fiz antes, e não entende nem de. Agora você não entende nem de abrir, não de abrir, nem de ter os olhos fechados. Você vê que se acontece espontaneamente como antes, seus olhos são fechados. Agora você tem seus braços unidos. Você não faz nada mais o esforço de olhar em alto, mas os olhos vão ser fechados. Agora você tem seus braços unidos. Você intenta de separar, mas quando sente uma mínima resistência, você puxa novamente os braços juntos.
tira, e quando sente resistência, puxa. Tirar, puxar, tirar, puxar, tirar, puxar. Ok, suficiente. Agora você esteja como assim. E não fez nada mais tirar, puxar, simplesmente esteja como assim. E agora você imagine que está como em uma habitação, está uma pessoa que entra e intenta de sollevar sus pernas. Él comienza a intentar de sollevar sus pernas, su perna derecha, ma no puede. Después él intenta de sollevar su perna izquierda, ma no puede. Está verdaderamente porque pesada, pesada. Allora você se abbandona totalmente. Immagina de estar em frente de si mesmo como um grande aquário. E você, cada pensamento que tem em sua cabeça, deve sair nesse aquário. Como se os pensamentos vão ir em alto, todos os pensamentos, a ideia de fazer o exercício, tudo vai ir em alto. Todo em alto, todo, nas bolas vão ir em alto, como no aire que dá no aquário. E depois, agora que você como assim, porte simplesmente sua atenção sobre a sua abdômen, profundo, sobre as suas pernas, seus pés, sente, sente em seus pés, e seja somente concentrado sobre isso. Abdômen, pernas, pés, está como assim. E agora você como você está, re- e agora você vai revertar como se fosse em fundo a um lago, e reverte a superfície e abre os olhos. Um, dois, três. Ok. Reverte a superfície e abre os olhos. Reverte a superfície e abre os olhos. Ela e os outros revertem, abra os olhos, revertem. Muito bom. Veo que todos estão sentindo. Revertem, abram os olhos, progressivamente. É como se fosse em fundo a um lago e você vai ir novamente alla superfície do lago. Ir in alto e abra os olhos. Una pequeña experiencia de auto-hipnose. Pude controlar somente dos o tres pessoas, mas você já começa a compreender que pode também fazer auto-hipnose para si mesma. Isso, depois você pode, para as outras pessoas, revertem, e a Filippozzi reverte e abre os olhos. Eu que foi uma muito boa experiência, muito intensa para muitos. E como assim, você vê que é muito fácil de ter experiência de auto-hipnose, de entrar em si mesmo, de ter, de entrar em si mesmo, Luciana Neves, ok, abri os olhos. Todas as pessoas que observei me parecem foram bom. E, em todo caso, isso é um exercício de base de auto-hipnose que você pode praticar. E che insegno normalmente in mia scuola, perché io penso che todas as pessoas debbano saber como praticar auto-hipnose. Depois que você começa a praticar auto-hipnose, pode trabalhar sobre muitas coisas. Pode trabalhar sobre inflamações, problemas, por exemplo, problemas, muitos pequenos problemas de saúde se pode trabalhar. Também grandes, mas em geral, muitos problemas, porque é como se você, em auto-hipnose, pode mover melhor as energias que são em si mesma ou em si mesmo. E também a auto-hipnose, a concentração é melhor, você tem resultados, tudo vai ser diferente com a auto-hipnose.
Agora e a concentração que firma sobre o abdômen é muito importante porque em um lugar, se dice em algumas tradições vitriol, ir al interior de su mesmo a esa altura, eso permite a su mesmo de ter contacto con una energía interior muito forte, que é a energia verdadeiramente de saúde, para ter saúde e bem-estar. En general, eh, decimos que eh, auto-hipnose, e agora que você já fez, é portar su mesmo e conectar com su mesmo e você não sente. Depois, as práticas de fascinação, que eu já descrevia antes, podem ser conjuntas com essa prática para ter também um efeito mais forte visivo, ou podem ser praticadas também automaticamente visualmente. Como dizia, a fascinação se pode praticar com um espelho, não é difícil, e você deve simplesmente observar e tentar de não piscar. E com assim vai ter muitíssimos resultados. Autohipnose, depois desse primeiro exercício de autohipnose, que pode ser também útil se você está hipnoterapeuta, psicólogo ou qualquer coisa com seus clientes, porque você vê que eu pude aprender a você essa técnica é um tempo de 15, de 10 minutos. Depois que você conhece, pode também transmitir a seus clientes e isso permite também de trabalhar com um cliente que está já em hipnose ou auto-hipnose de seu lado e como assim algumas vezes podemos já ter resultados mais rápidos, porque o cliente mesmo vai entrar em hipnose, auto-hipnose. Bom, penso que já disse muitas coisas. Isso podemos dizer que, allora, temos falado de como se pode trabalhar com o espelho. O espelho pode ser útil também para modificar um pouco o viso, você pode observar si mesmo. Não judica. Um grande problema de muitas pessoas é judicar si mesmo com o espelho. Você simplesmente se observa e se quer pode pensar, ah, seria melhor mi cara, como assim? Pense simplesmente, mas não, como um desejo que seja melhor. E você vai ver que inconsciamente você vai mover um pouco músculos, outras coisas, e vai criar-se uma diferente, porque muitos pequenos músculos são completamente inconscientes. Quando você está em frente da olhada, pode quasmente fazer trabalho para modificar o mesmo, mas não somente. Pode sugestionar o mesmo, pode, estão muitas coisas que se podem fazer com autofascinação. Autofascinação, classicamente, eu trabalho com espelho, mas eu falei também de autofascinação agora com o trabalho que fiz agora com esse trabalho que fiz agora, porque isso também é um trabalho esse trabalho é um trabalho que é muito quando você toca o estado de auto-hipnose, você toca um nível muito profundo, um nível muito, um nível de onde pode modificar si mesmo. A ideia de base é modificar si mesmo. A ideia de, ma agora penso che stanno 41, 43, vuoi dare un po' di tempo a quien che quiere di perguntarmi o che você quiere. Io sono aqui. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade aí, viu? Sì, utilizzare un cellulare con la camera ligata per fare il processo di fascinazione sopra su mesmo o sopra un'altra persona. Sopra su mesmo direi che in generale è meglio o espelho verdadeiro, perché potete, o espelho verdadeiro va a ter tres e tridimensional. Quando você trabalha simplesmente con con un celular, è somente bidimensionale.
se puede trabajar, me se trabaja mejor en tres dimensiones. Se para trabajar con otra persona a distancia, se puede. Decimos que en general è más forte con espejo, poiché naturalmente lo espejo espejo è tridimensionale, è molto forte, è molto diretto, molto más forte que otras cosas. Ok, otra cuestión. Si alguno tiene otra pregunta. E da Filipose. Bom, se você tem pergunta que fazem pessoas muitas vezes, você pode dizer-me, Ismael, eu sou aqui. Tem uma pergunta do Risaldo aqui. Ele, ele pergunta se ele pode utilizar a fascinação para se autossugestionar mudanças de comportamento. Sì, sì, sicuramente. Se puede utilizar autofiscalización para falar con su mesmo. Después se puede también modificar la postura y otros elementos. Sí, se puede. Alguém mais quiser fazer perguntas, podem ativar também o microfone se preferir, tá? Per esempio, no fumare o otra cosa è possibile. Naturalmente, io direi che la prima cosa è che você trabalha un poco con auto-ipnose. Io fiz una pequena demonstração e se você pode participar também em outra diretta que faço e vou repetir pequena demonstração de auto-hipnose para que você entre, porque almeno você começa a entrar em auto-hipnose e sentir um pouco o mesmo diferente. Depois que você começa a auto-hipnose, a auto-hipnose tem diferentes níveis, mais ligeira, mais profunda, e você progressivamente vai desenvolver resultados mais profundos. Quando você é em auto-hipnose, está uma modificação neurológica que se pode também mesurar de atividade cerebral. Existe a possibilità di entrare in trance in auto e ficar difícil voltar? No, no. As pessoas voltam sempre. Se você pensa, nunca li é um jornal, esta pessoa que depois de 10 dias, 10 anos não pode despertar-se. Não está. As pessoas se despertam sempre. Está tranquilo. Se desperta o algunas veces se transforma en sonno normal. O se faz auto-hipnose, eso puede acontecerse. En realidad no es exactamente que se transforma en sonno normal. Normalmente você se desperta da auto-hipnose, ma immediatamente entra in sonno e eso puede pasarse se você è molto cansado a noche o otra cosa. Normalmente no se pasa directamente de auto-hipnose no dormir, ma se puede pasar de auto-hipnose, se desperta, casimente você no nota que se desperta, ma después cuando è cansado puede dormir. Eso es posible. Ma se ve para as mudanças cerebrais, eso elemento. Porque tem diferentes ondas o sonhar e auto-hipnose. A auto-hipnose tem alfa e teta, em geral. E poi se vê que as pessoas têm catalepsia, per esempio, ao mesmo tempo muita decontração. Quando você, cioè alfa e gamma, scusa, gamma, che sta molto para catalepsia, e alfa, che è decontração. Algumas vezes na auto-hipnose também teta. E quando você faz sonno, normalmente somente teta e nenhum stato di nessun elemento di gamma che entra. Sì, autoipnose può essere
o curso que fazemos, se você pergunta tenho dificuldade de dormir, é possível que eu vou dormir melhor? Sim. O curso vai ser uma coisa muito, muito, muito útil. Lembro Me lembro Gilboa, que estava uno dos meus mestres, ele dizia, dormir é deixar-se ir, e auto-hipnose é deixar-se ir. É a mesma coisa. Você vai aprender e vai melhorar. Qual è la legação da ipnose não verbal e o magnetismo? A ipnose não verbal rappresenta un metodo muito forte. A ipnose não verbal decimos que está olhada, están los pasos, están los sonidos, están elementos que se transmiten. E que já quando você estava niño, você sentia, são elementos primitivos de reação. Esos elementos realmente pueden crear hipnose también en animales y seguramente a ese punto también en todas las personas porque presentan elementos muy natural. O magnetismo está, podemos decir que el magnetismo puede ser interpretado como energía, puede ser interpretado como sensación kinestésica. Ed è a corrispondencia occidental de técnicas que están en China, que están con o Qi, o en India con o Prana, movimento do Prana ou do Qi. E quando nós fazemos um movimento como assim, você sente uma sensação no corpo, que é sensação, podemos pensar que é uma sensação kinestésica, e essa sensação kinestésica é como o Prana ou o Qi que se move. E sem pensar. Muito importante que você não pensa, não conceitualiza, não, e entra naturalmente um estado particular. O estado de magnetismo não é um estado de auto-hipnose, e porque está também, podemos dizer que o estado de magnetismo é um estado com uma grande dominância do parasimpático, e dizemos também na auto-hipnose, mas a auto-hipnose algumas vezes não é seguro não é seguramente muito forte, mas está sempre muito forte quando temos magnetismo e o estado, quando ativamos o parasimpático, está um estado muito bom para sanação. Como assim, o magnetismo está a técnica ideal para sanação. Se você conhece a hipnose verbal, seria muito bom que você conozca a hipnose não verbal, porque as palavras são simplesmente para dizer feitos. Significa que as coisas existem antes das palavras. E como assim, a hipnose não verbal é mais direta, poiché va mais diretamente em contato com você. Podemos pensar que as palavras podem ser úteis, mas está um ponto onde falar não é nada mais útil. Esse ponto é o não verbal e vai verdadeiramente mais profundo. ¿Cuál es espero, Maris, que respondió a su cuestión, porque puede ser tantas respuestas, cuál es la ligación da hipnose não verbal e o magnetismo. Está natural quando você faz hipnose não verbal de trabalhar com magnetismo. E temos também Ulcer Maria Helena Gaiotto, para mudar hábitos de vicio ou precisa de algo conducido para autopersoa. En general, se puede trabajar, algunas personas trabajan también para sí mismo y tienen resultados muy buenos también sozinhos. Muchos tienen utilidades de trabajo con otra persona, porque cuando tiene otra persona, estamos siempre en defensiva en nuestra vida. Y cuando tenemos una otra persona, podemos dejar esas defensas y utilizar toda la energía al interior de nosotros mismos. Sì, perché temos sempre bisogno di proteção e muita energia é para proteção. Também se você trabalha sozinha em sua casa, deve pensar muitas coisas, que tudo será ok, etc. Quando está uma outra pessoa, está como um abandono que se faz e todas essas energias podem ser úteis para a mudança interior. Ok.
Maris, gracias porque fue respondido. Y veo que fueron muchas cuestiones, me parece útil, interesante, porque sinceramente vi que está mucha participación, diría, porque casi el 30% das pessoas escribí, 30-40%, está muy interesante. Eso significa que decimos que o trabalho é um viagem. Quando você faz essas técnicas, começa um viagem. E essa viagem vai dar a você possibilidades em sua vida, porque começa a trazer resultados em si mesmo e também ao exterior. Decimos que todos nosotros somos a un nivel de energía que casi siempre lo mismo. Y como siempre con el mismo nivel de energía, tenemos siempre los mismos resultados. A hipnose e o curso de autohipnose permite una modificación de realidad. Ma a realidade modifica perché você se modifica. Se você tem eu penso que você vi que algumas vezes que você estava positivo ou tinha muita energia, também os outros que estavam ao redor estavam positivos, também tinha situações positivas. E quando você estava negativo, também influencia negativamente seu ambiente. Eso es siempre verdadero. Y casi ¿qué la diferencia entre una persona que tenga muchos resultados y una que no tiene? Ma ellos influencian en diferente manera sus situaciones. Dos personas son nacidas en un mismo lugar, una familia similar, ma tiraron a su mismos personas diferentes. Me penso a in Francia la famosa historia de Rashida Dati, ella estaba ministro y su hermano vendeva droga. Significa que estaban hermanos, tenían las mismas familias, ma ella cree su realidad diferentemente que su hermano. Ma no, ella no tenía más dinero, ella no tenía más mas tenía, estaban hermanos, tenían la misma inteligencia, tenían todos casi igual. Ma ella, Rashida Dati, fue muchas veces ministro, fue ministro y otro no. ¿Por qué? Porque ella influencia diferentemente la realidad. Otro puede ser que pensaba de ser en dificultades con la sociedad, otras cosas. No sabemos qué pensaba su hermano que tenía problema de prisa, tenía problema de todo, ma ella no tenía problema. Cioè, è incredibile come dos personas casi iguales pueden tener diferencias muy grandes. Ma a auto-hipnose ajuda você a modificar a realidade e modificar as coisas se você e a vida vai ser diferente. Ma não digo eu, todos são eu agora vou deixar espaço a Ismael Fontoura, ele pode dizer que os estudantes que fizeram os cursos intensivos verdadeiramente tiveram una grande modificação. Ismael, se você quer falar, pode dar um pouco de experiências. Perfeito, professor, muito bom. E de fato, muitas pessoas que fizeram treinamento alcançaram resultados maravilhosos de transformação, novas possibilidades, uma nova profissão. Muitas pessoas que buscaram por autoconhecimento acabaram por se tornando professores, palestrando dentro e fora do Brasil. Então, o treinamento ele traz uma perspectiva muito diferente de possibilidades que nós não enxergávamos antes, até porque a fascinação ela é treinada, né? A gente aprende a desenvolver essa habilidade com exercícios que o Dr. Marco Paris ensina no curso. E através dessa nova habilidade, você consegue proporcionar essa transformação, tanto para você, quanto para os seus clientes, quanto para entes da sua família, pessoas da sua família que não é possível com outras práticas, nem recomendável que você utilize, que talvez você possa realmente agravar o problema da pessoa. Já com a hipnose não verbal, não. Na hipnose não verbal, nós realmente conseguimos ter bons resultados ajudando pessoas da própria família, porque você consegue levar o seu nível de autoridade para qualquer pessoa através da presença, que é muito interessante, que o Dr. Paris ensina no curso.
E o curso intensivo, ele tem esse diferencial de você estar praticando o tempo todo e trazer para você aquela habilidade de uma forma que você vai colocar em prática durante o dia a dia e não vai se perder, né? Diferente de quando a gente está no final de semana e tal, na segunda-feira a gente volta ao cotidiano e as coisas voltam, acabam se perdendo muitas vezes. Você compra um curso e é como se você comprasse um CD para ouvir uma música. Ali não, ali durante uma imersão a gente tem um repertório inteiro, né? Passa pelo processo, depois das aulas o doutor Parelli faz questão de conduzir os alunos para exercícios de grupo, e através desses exercícios de grupo a gente aprende ainda a conduzir grupos de pessoas, então é realmente algo diferente. Eu posso dizer que é diferente o trabalho que o doutor Marco Paré desenvolveu durante esses anos de pesquisa, durante esses anos de prática treinando pessoas. Então, recomendo, muitas pessoas eu vi transformar mesmo, né, para melhor. E é isso, vale muito a pena. Alguém perguntou como faz os cursos. O curso Dr. Paré no Brasil, ele acontece em média uma vez ao ano ou de 2 em 2 anos, né, a imersão. Nós vamos ter esse ano uma versão, será em Bombinhas, Santa Catarina. São 9 dias de treinamento, é o nível Master do Dr. Paré, onde você vai aprender desde o princípio básico para desenvolver as habilidades fundamentais e vai evoluir até uma parte mais aprofundada e avançada que ele, com a experiência dele de décadas, é capaz de transmitir para os alunos de uma forma muito interessante, uma perspectiva muito centralizada, com o pé no chão. Ele traz um conceito histórico também, de onde que veio as práticas, e é bem interessante isso. E é muita prática, né? Além da teoria, que é importante, você ainda aprende na prática a aplicar o processo. Então, vai até um nível mais avançado e você ainda aprende a transmitir esse conhecimento para outras pessoas. E o interessante também é que o curso dele dá um certificado reconhecido em toda a Europa, e nós aqui no Brasil estamos proporcionando para vocês que participam da imersão completa a possibilidade de ainda ter certificações reconhecidas no MEC, né, como uma pós-graduação de hipnose e neurociências. Então, o curso é autoridade máxima, né? É você estar presente realmente da maior e melhor experiência possível de aprendizagem de hipnose não verbal. Olha, não, nós temos treinamentos online, mas eu posso dizer para você que eu costumo dizer o seguinte, que buscar aprender a hipnose não verbal online é como aprender a dirigir online, tá? Vai te dar informação sobre como dirigir o veículo, mas se você não pegar no volante ali com alguém te conduzindo, vai ser muito mais difícil. Você vai demorar anos e anos lendo todos os livros do mundo e a pessoa que vai fazer a imersão vai muito além de você, porque de fato é diferente. Então, eu recomendo que você faça presencial. Poderia vender para vocês aqui o curso online, falar, compra ou não, mas eu não recomendo de fato. É possível de você adquirir algo online. Eu acho muito útil para você ter como material de apoio, tá? Para você rever as técnicas. Agora, para aprender desde o zero, vá na Europa, se você não conseguir no Brasil, mas vale muito a pena fazer o treinamento presencial. Dico che se si insegna alguna cosa online, quando si insegna online è eccellente, un corso che si fa in presenziale è milagroso, perché ele tem un livello mais forte che o corso, perché in realidad sì, se pueden fazer coisas, mas as experiências e a experiência, você aprende não somente através do mesmo, mas através os outros. Significa, quando nós, por exemplo, fazemos, digo como se acontece, está um grupo e eu trabalho com uma pessoa, por exemplo, para fazer uma demonstração. Mas se você olha a demonstração, você participa. Você sabe, é como um pouco é como se uma parte de você com a pessoa que se transforma. É também útil estar com, se você é um terapeuta, está também útil porque você, se vê essa pessoa, conhece essa pessoa que trabalha comigo. É como se conhece seu passado, conhece pensamentos, compreende muito melhor tudo que se vê simplesmente uma demonstração registrada que diz, mas essa pessoa quem é, que tem de habitude e outra coisa, mas você vê no curso diretamente os resultados. Como assim, em realidade eu posso trabalhar, temos exercícios coletivos, temos também exercícios individuais, onde, e
Tengo demonstrações onde eu trabalho com uma, duas pessoas, e quando trabalho com as pessoas, com uno, está a trabalhar com todos. E decimos que eu diria que o melhor, a melhor coisa é dizer que os estudantes que já fizeram meu curso são contentos e penso que Ismael, se você quer, tem testemunhos, tem elementos que pode mostrar a você, mas são contentos também depois anos, estudantes. Temos um grupo, por exemplo, que está quase fixo de pessoas que são apaixonadas, significa que as pessoas verdadeiramente têm resultados sempre. Normalmente yo encuentro algunos estudiantes también de años son contentísimos, excepcionalmente contentos, verdaderamente. Porque, como me decía una vez, me llamé una persona, me dice, no sé si você se lembra de mí, hice un curso con você ya 10 años. Digo que fue un curso interesante, en realidad puede ser que fue el curso más útil de mi vida. Él me dice como así, que el curso más útil que nunca hice en su vida. Como así, eso significa que las informaciones y las cosas van a restar, eso va a ser el curso más útil probablemente en su vida. Muito bom, professor. Bom, pessoal, espero que tenham todos gostado aí, né? Agora já é um pouco tarde lá na Europa para o professor. Sì, sono le medianoche. E solamente una domanda, stava una persona che perguntava se ipnose não verbal permite que a persona esteja consciente. Sì, você tem uma consciência diferente, podemos dizer, em hipnose. Você está consciente, tem su mesmo, tem mais padronança de su mesmo. Eso podemos decir a su mismo. Se modifican muchas cosas. Y como así puede tener verdaderamente resultados altos, altos, altos. Ok, pienso que todo fue. Están algunas preguntas. Yo voy a ir ahora. Ismael, se você quiere hablar de dos cursos que las personas preguntan a você. Io allora saluto a você, Luciana, Stanislao, Sergio Sestini, Fiorentina, Elena, Risaldo, Penna, Miriam, Roberto, Maris, María Estudios Bíblico, Edison Cabenaghi, Débora, otro usuario de Zoom, y si olvidé algunas personas, también muchos saludos de él, a él, y también para las personas que van a ver, puede ser esa live nuovamente, saludos a las personas que van a ver esa live. Ok, Maravilha, professor. Muito boa noite a todos e até a próxima. buenas noches a todos.